leitura nesta noite na carta aos Hebreus. Vamos fazer a leitura nesta noite na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Eu sei que é uma carta já lá no final, então algumas pessoas têm dificuldade de achar ela. Eu vou dar um tempinho para você achar. Glórias a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom, irmãos, é nós podermos adorar esse Deus. É separarmos o nosso tempo para dizer o quanto amamos. Ele nos criou para isso, para celebrarmos, para adorar o seu santo nome. Amém? Então, quando você vier para o culto, não fique somente assim, parado, olhando. Não, adore a Deus. Preste um culto de adoração em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos acharam? Diga amém. Amém. Aleluia. Palavra de Deus, a partir do versículo 1, irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 diz: Portanto nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2: Fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Versículo 3: Considerai, pois, que aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo as vossas forças. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu quero convidar você a tomar o seu assento e não parando de dar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui. E olhando, irmãos, a abrangência desse sacrifício, nós ficamos perplexos. Porque existe uma ação muito grande naquele ato da cruz do Calvário, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Abrange muitas áreas. E hoje estava meditando somente nesses 3 versículos e a gente começa a ver mais uma área de que Deus trabalha pelo seu sacrifício na cruz do Calvário por nós ainda hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos aí no versículo 1, ele diz: Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança, não é? A carreira que nos está proposta. Amém? Ele está dizendo assim: todos nós temos uma carreira para correr, não é? Nós temos uma batalha para chegar até o final. Aleluia. Nós não ficamos simplesmente parados de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam. Não, nós temos uma carreira, nós temos um prosseguir. E aqui ele deixa bem claro, dizendo assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que isso nos faz entender, irmãos? Isso nos faz entender que nós teremos problemas, dificuldades, mas que temos que perseverar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele está dizendo assim: corra com paciência, corra com perseverança esta carreira. Quantas pessoas hoje querem desistir da carreira? Quantos deixaram o evangelho de lado porque estavam cansados da carreira? Quantos pararam no meio do caminho? Quantos irmãos, porque tiveram algum problema dentro de casa, deixaram ao Senhor? Quantas vezes nós encontramos pessoas que disseram assim: pastor, mas Deus não viu que a minha filha morreu, ou que o meu filho morreu, ou que aconteceu? E quantos pararam nesta carreira? Quantas pessoas, por algum motivo, um problema familiar, um problema psicológico, de saúde ou qualquer outro motivo, têm parado a carreira? Mas aqui nós estamos escutando: olhe, persevere,
continue. Nós temos uma carreira até o final, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E essa carreira que nos está proposta, irmãos, nos vai ensinar muitas coisas. Muitas coisas nós vamos aprendendo à medida dos problemas que se levantam, das dificuldades, e é por isso que nós crescemos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem para com medo da carreira, irmãos, nunca chega a lugar nenhum. Começa a carreira pensando que o evangelho é brinquedo, é brincadeira, e quando ele entende que nós sim, apesar de nós termos o Senhor Jesus Cristo ao nosso lado, nós vamos passar por problemas, dificuldades, nós vamos passar por diversos tipos de experiência, para que nós possamos ter a experiência ou a escolha a cada dia de dizer, ainda assim eu prefiro Deus. Ah, mas ali tem um problema, essa situação. Sim, eu sei, mas eu ainda assim quero o Senhor. Aleluia. Não, mas olha a dificuldade está assim, eu sei, mas ainda eu quero Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. E quando você menos espera, são esses que chegam do outro lado, dando glória a Deus e dizendo fiel ao Senhor. Aleluia, os que param na caminhada, os que param de andar, aqueles que param, ele nunca tem uma experiência firme. E é por isso que Deus está dizendo assim, olha, corra essa carreira, em algumas versões está dizendo com paciência. E outros está dizendo com perseverança. Ou seja, não pare. A dificuldade está, não pare. As lutas se levantam, não pare. Porque Deus morreu na cruz do Calvário para te dar força em nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode glorificar o nome do Senhor. Versículo 2. Ele diz assim, fitando os olhos no Senhor Jesus. Quando chega no versículo 3, ele falou uma frase que me chamou a atenção, irmãos. O versículo 3, ele diz, considerai. A sua versão está assim? Dê uma olhadinha, veja se na sua versão está também considerai no versículo 3. A maioria das versões está considerai, com exceção dessas novas versões que nós já temos falado, né? Tem assim, pense nisso, não é? Mas a maioria tem dizendo considerai. Significa o seguinte, leve isso em consideração. Pare um pouco e pense a respeito disso. Considerar, quando ele diz considerar, ele está falando isso. Pare um pouco, medite a respeito disso. Ele não está dizendo considerar em outro aspecto, ele está dizendo pare e reflita a respeito disso. E aí ele continua, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não vós canseis desfalecendo em vossas almas. Aleluia. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, considere, pense nisso, antes de desfalecer as suas forças, antes de desistir, antes de parar. Ele está dizendo, pare um pouco e olhe para Jesus, que apesar de nunca ter pecado, não ter pecado de maneira nenhuma, ele suportou o pecado de todos dele, para que hoje você tivesse paz na sua alma e força para continuar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, pare e pense nessas coisas. E quando ele diz considerar, irmão, não é somente pensar e dizer, ah não, que lindo, que bonito, mas ainda assim eu vou desistir. Ele está dizendo, leve isso em consideração antes de parar a carreira. Antes de abrir a sua boca e dizer, Senhor, por que isso está acontecendo? Lembre-se da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele está dizendo, para que vós não vos desfaleceis em vossas almas. Para que você não pare. Ele disse, eu vou levar o pecado. Alguém chegou para ele e disse, não, morre, foge, Senhor. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Eu vou morrer, porque eu sei que muitos daqueles que vão me seguir vão precisar, aleluia, do meu sacrifício, da minha força, da minha presença, para que eles continuem
continue seguindo a minha caminhada para a glória do nome do Senhor. Então persevere na sua caminhada. As lutas se levantam, lembre, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e você vai dizer: sabe de uma coisa? Eu vou sim levantar, eu vou sim congregar, eu vou sim entrar na presença do Senhor e vou continuar na presença dele para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Considere isso antes de dizer: as igrejas são tudo iguais, os pastores são tudo iguais. Ele disse: considere que eu morri na cruz do Calvário para que você tivesse vida e andasse diferente e tivesse a força para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Considerar, irmãos, é lembrar desse sacrifício aqui. Considerar, para nós não morrermos, não perdermos a nossa, e olhar para este sacrifício, o sacrifício da cruz do Calvário, porque todos sim vamos ter uma carreira a seguir. E nós vemos isso dentro da palavra de Deus a cada dia quando você abre. Apesar de Moisés ser um grande homem de Deus, ele passou por dificuldades. Apesar de Paulo ter sido um vaso escolhido do Senhor, ele passou por dificuldades. Apesar de qualquer um que você abrir a Bíblia de um lado a outro, você vai ver que ele passou por alguma experiência, mas todos estiveram com os olhos fitos em Jesus, dizendo: eu quero a minha recompensa no céu, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: considerar isso. Antes de querer voltar, antes de querer recuar, ele está dizendo: olha para o Senhor. Levanta a cabeça e diga assim: eu creio que o Senhor está comigo, Ele vai passar comigo, aleluia, e nós vamos vencer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Ele disse: considerai que Ele recebeu o pecado de todos, para que nós não desfaleçamos na nossa carreira. Oh, aleluia, aleluia. Quantos pararam, quantos recuaram. O fim é muito triste, aleluia, mas ele está dizendo para que você não se canse. Ele disse: eu recebi tudo em mim, para que você vá até o fim, para que você continue, para que você persevere até o final. Ele está dizendo assim: eu morri na cruz do Calvário. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Se você considera a morte e o sacrifício de Jesus Cristo, irmãos, você começa a ter força. Você começa a dizer: Ele morreu já pelos meus pecados. Ele morreu pelas minhas culpas. Aleluia. Então você começa a se levantar de novo. Porque quando Ele olhou para nós, Ele não olhou você hoje aqui. Ele não viu você como você está hoje aqui. Talvez uns melhores do que outros, né? Quem sabe uns mais preparados do que outros. Quem sabe você dizendo: ah, mas aquela irmã ali, ela veio e cantou tão bonito, aquele irmão falou tão bonito. Quem sabe foi por ele que Jesus morreu? Não. Quando Ele olhou para nós, aleluia, nós não tínhamos nada que o atraísse, a não ser uma alma sedenta, precisando de Jesus. E Ele disse: é por este que eu vou morrer, por aquele que é pecador, aleluia, para que ele não pare, para que ele não desfaleça, para que quando os problemas cheguem, ele lembre do sacrifício de Jesus e diga: não, eu tenho que me levantar, eu tenho que prosseguir, eu preciso avançar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? E ele ensina como no versículo 2, aleluia, ele diz: fitando os olhos em Jesus, aleluia. Fitar os olhos em Jesus, irmãos, é olhar para Ele sem olhar para um lado nem para o outro. Porque se a gente ficar olhando de um lado para o outro, é capaz de a gente tropeçar, não é verdade? E se a gente não tropeçar, é capaz de a gente chutar a canela de alguém, não é? Se a gente ficar olhando de um lado para o outro, é capaz de a gente dizer: não, rapaz, olha. Mas quando nós olhamos para Jesus, aleluia, o autor e consumador da nossa fé, aquele que pagou o preço sem ter culpa, para que eu não desfalecesse, que coisa maravilhosa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para que eu não parasse a minha carreira e chegasse
onde nós iremos ser recebidos por Ele na glória. Aleluia, irmão, dê glórias a Deus, porque Ele morreu por nós. Aleluia, porque olhar para Ele significa, eu não vou ficar olhando de um lado para o outro, eu vou chegar no final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, essa semana, algumas semanas atrás, eu me lembro que eu estava vendo uma ilustração, um videozinho desses aí, de ilustrativo, não é? E um rapaz chega e diz assim: pastor, eu quero sair da igreja. E o pastor disse: mas rapaz, por quê? Antes de você sair, sente aí, por favor, e me fale por quê. O rapaz olhou e disse: não, pastor, porque a igreja só tem hipócrita. É mesmo, meu filho? O que é que houve? Ele disse: não, pastor, o senhor não sabe, mas os irmãos lá do louvor, aqui não, viu, irmão? Aqui o louvor é tudo uma bênção. Não é começar pela minha esposa. Né? Aí ele disse: não, mas fica falando mal do pastor. Por isso que eu estou dizendo que daqui não é. Né? Fica falando mal do pastor. Vocês pensam que aqueles diáconos ali, aqueles dali, ele vive fazendo um monte de coisa, assistindo internet na hora do culto e tal, e só pensa que estão lá adorando, estão nada, estão assistindo. Ele disse: é mesmo, aqueles irmãos lá da cozinha ficam falando um monte de coisa. Ele disse: é mesmo, meu filho, faça o seguinte: antes de você sair da igreja, me faça um favor. Ele disse: sim, pastor, claro, eu posso fazer isso. Meu filho, eu preciso muito. Você pode fazer? Pode. Está vendo esse copo aqui? Tinha um copo bem cheio de água. Ele disse: pega esse copo aqui e arrodeie toda a igreja, por favor. Não é? Ele disse: mas pastor, porque não? Depois eu lhe explico. Leve, mas não deixe cair uma gota d'água. Fique prestando atenção. Ele disse: não, pode deixar, pastor. Aí ele foi, arrodeou, passou a igreja todinha, rodeou e tal. Não derramou uma gota, chegou e disse: pastor, ele disse: não, rodei outra vez. Ele foi lá, rodeou outra vez. Chegou e disse: não, rodei outra vez. Ele foi, rodeou 3 vezes. Aí o pastor disse: agora senta aí, meu filho. Ele disse: e aí, você percebeu o quê? Ele disse assim: percebeu o quê, pastor? Ele disse: você percebeu o que quando você estava fazendo? Ele disse: eu não percebi nada, eu fiquei tão concentrado olhando para a água que eu não vi nada. Eu disse: você não viu não quando você passou ali pelas irmãs? Ela estava no mesmo lugar, falando as mesmas coisas, você não percebeu não? Ele disse: não. E os diáconos, você achou que eles estavam falando? Não, pastor, eu estava tão concentrado aqui no copo que eu não percebi nada. Ele disse: é por isso, quando os seus olhos estão fitados em Cristo, os problemas vão acontecer, mas você vai estar fitado com os olhos em Cristo, e a vitória chega para a glória do nome do Senhor Jesus. A caminhada, irmãos, é mais fácil quando nós estamos olhando para Ele, o autor e consumador da fé. Mas quer ver tropeçar? Fica olhando para o irmão, fica olhando para os problemas, fica olhando para a dificuldade. A primeira coisa que faz é querer recuar. Mas quando estamos olhando para o Senhor, aleluia, você passa os problemas e chega do outro lado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Fita os olhos em Cristo. Porque ao morrer na cruz do Calvário, irmãos, Ele morreu levando o pecado que nos era contra nós. Havia uma cédula que nos escrevia as nossas ofensas. As ofensas que você fez, que eu fiz, que nós fizemos e que todo mundo fez, estava contra. Não é? E aí contra toda a humanidade. Jesus lá no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 2, ele diz: havendo riscado a cédula que era contrário a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. Irmãos, quando uma pessoa, neste tempo, para você entender essa mensagem desse versículo, é preciso você entender o que era uma cédula contrária. Quando uma pessoa cometia algum tipo de delito, se ele matasse uma pessoa, eles escreviam um documento falando tudo o que a pessoa fez. E aquela pessoa vinha e era colocado ali: olha, ele matou, ele fez isso, ele fez aquilo e tal, e agora ele vai ser preso. Colocava a pessoa preso numa cadeia, e como não havia computador, eles deixavam o documento à mostra, para que quem passasse soubesse: ele aqui fez isso, e lá tinha todos os delitos da pessoa.
Mas quando a pessoa passava o período que tinha que passar na prisão, quando ele saía da prisão, ele pegava aquela cédula e levava para o juiz. Ele levava para a pessoa responsável e ele dizia aqui, olha, eu já paguei a minha sentença. Ele olhava a sentença que ele fez, o que ele deixou de fazer, a cédula que estava contrária àquela pessoa, e via que se aquela pessoa houvesse realmente pago tudo que ele tinha, né, errado contra a sociedade, não é? Então ele vinha com carimbo e colocava em grego, tetelestai, ou seja, está pago, não é? Então, para você entender bem esse versículo, você precisa saber como era que funcionava. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, irmãos, ele estava dizendo assim, olha, está pago. A cédula que era contrária contra o Flávio, dizendo, olha, o Flávio fez isso, isso e aquilo, aleluia, tem lá embaixo, dizendo assim, está pago, aleluia, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você aceita Jesus Cristo, aleluia, o Senhor paga a dívida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, porque embaixo da dívida de cada um de nós tem lá, aleluia, uma palavra dizendo, está paga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, então está pago de todo mundo? Não, é só daquele que crê, é daquele que recebe, é daquele que continua, é daquele que persevera, é daquele que recebe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse lá na cruz do Calvário, Pai, está consumado. Quando Jesus morreu, ele estava dizendo, está pago. Quem quiser, aleluia, venha após mim e vai receber também, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite, porque está pago. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, está pago. Aleluia, olha para ela e diga assim, está pago, em nome do Senhor Jesus. O que eu preciso fazer? Você precisa aceitar que ela está paga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você diz, eu recebo, eu creio, aí Jesus diz, então está pago, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor, porque ao receber a culpa, ele estava dizendo, eu estou dando oportunidade para que todo aquele que não pereça, que creia nesse sacrifício, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus no Calvário, irmãos, é para que nós possamos olhar para Jesus e não andarmos olhando para as coisas que nos rodeiam, pelos problemas que têm se levantado, pelos jargões que têm sido falados. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de denominação, nós estamos falando de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que ao ver que nós não iríamos conseguir, ele disse, eu tomo o pecado dele e coloco sobre mim, para que ele possa conseguir resistir até o final, em nome do Senhor. É por isso que tem muita gente, irmãos, que quando passa a luta, aleluia, ele continua dizendo, eu creio, eu creio, eu creio. Alguém chegou para a Sunamita e disse assim, o que está acontecendo? Ela disse, tudo vai bem. O filho estava morto, mas ela disse, tudo vai bem. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque ela não ficou olhando por um lado nem para o outro, porque ela não ficou olhando para ninguém. Ela disse, eu vou voltar para aquele que me deu a palavra, aleluia, ele vai ter a resposta para a minha vida. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo nessa noite, abra o seu coração e diga, eu vou lá, aleluia, voltar para Jesus e escutar da palavra dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia, ele disse, quem tentará acusação contra os meus escolhidos? Aleluia, Romanos capítulo 8, versículo 33, ele diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem é que pode tentar, irmãos? Se é Deus que justificou. Justo nós não somos, mas em Cristo sim nós somos, para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia. Quando uma das ilustrações, quando nós estávamos estudando a respeito de Martinho Lutero,
Diz que uma vez ele entrou num lugar e ele passava muito tempo orando e jejuando, às vezes até desmaiava ali e acordava no mesmo lugar estudando e buscando o Senhor. E diz que uma vez o próprio inimigo aparece para Martinho Lutero. Em um dos livros está escrito isso. E o próprio inimigo aparece para ele e começa a acusá-lo. E a dizer assim: o que é que você está fazendo? E ele: não, eu estou querendo buscar mais de Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. Ele olhava e dizia: mas você que pecou, você que fez isso? Ele disse: sim, mas eu estou procurando, eu estou tentando. Ele disse assim: não, mas você já fez aquilo. Aí Martinho Lutero disse: não, tá bom, então vá dizendo aí o que é que eu fiz. Aí o inimigo começa a dizer, ele começa a escrever. E aí, mas eu não lembro daquilo, porque para isso o inimigo tem uma memória terrível, irmão. Às vezes a gente quer continuar na presença do Senhor, e aí o inimigo está: mas você fez isso? Você vai lá para a igreja? Você é hipócrita. Para que você vai para a igreja se você faz isso e aquilo outro, se você fez aquilo e aquilo outro? Olha, você está vendo? Você fez. E aí ele começa a acusar. E aí o Martinho Lutero pode escrever. E aí ele foi falando. E quando terminou, ele disse: terminou, tem mais o quê? O inimigo disse: não tem mais nada. Você tem certeza? Ele disse: tenho. Ele disse: então escreve aí embaixo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Aleluia! Aleluia! É por isso que ele morreu na cruz do Calvário, para que você e eu, nós tivéssemos a condição de continuar essa jornada até o final. Aleluia! Ainda sem força, ainda às vezes tropeçando, caindo, se levantando, e Deus dizendo: eu perdoo, eu começo tudo de novo, eu justifico. O inimigo chega: não, mas ele não pode. Deus, Jesus diz: eu justifico. E quando Deus olha para nós, ele vê o sacrifício de Jesus Cristo sobre a tua vida. Glorifica, porque Deus está aqui nessa noite. Aleluia! Não pare, não volte atrás, não deixe, aleluia, de continuar. Quantas pessoas, irmãos, por um problema qualquer, um divórcio ou qualquer problema, voltam atrás. Ah, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo, e voltam atrás. Deus está dizendo: eu quero que você continue na carreira para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele fica dizendo: olha, eu fiz, o meu sacrifício foi para que você continuasse, fosse até o fim, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifico o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, irmãos. Eu estava lendo aqui e estava me lembrando, irmãos, aqui, quando nós lemos no versículo 2 ainda, aleluia, ele diz da seguinte forma: pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, ou seja, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Aleluia! E eu fiquei tentando entender essa frase. Que gozo ele enfrentou o pecado, porque diz assim: pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Morrer na cruz, irmãos, significava uma pessoa desprezada. Era uma vergonha a morte de cruz. A morte de cruz era a maior vergonha que uma pessoa poderia chegar. Era a vergonha, era o vitupério. As mortes de cruz era uma morte escarnecedora, onde as pessoas escarneciam das pessoas. Jesus disse: eu aceito. Mas essa palavra ficou mexendo no meu coração. O gozo que lhe estava proposto. E eu fiquei pensando: mas que gozo? Qual era o gozo de morrer na cruz do Calvário? Qual era o gozo que lhe estava proposto para suportar a cruz, desprezando, ou seja, não importa o que os outros vão dizer, não importa morrer na cruz sendo a vergonha de todos. Ele disse assim: ele sentia um gozo que o impulsionava a morrer na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus, obrigado. E eu fiquei: Senhor, mas que gozo é esse? Como é que uma pessoa pode ter um gozo? Gozo, irmão, é uma alegria
é contínua. Não é somente o pico, aquele pico que dá assim da alegria, não, né? A alegria é um pico, você vai lá e volta. Ninguém vive no estado de alegria completo, né? Porque senão não seria uma alegria, não é? Seria o normal da vida da pessoa. Mas o gozo é quase isso, é quase viver nesse pico aí durante muito tempo. Jesus disse, a palavra de Deus diz que pelo gozo que lhe estava proposto, ele diz, eu suporto a cruz. E eu fiquei pensando, Senhor, que gozo é este? Que gozo teria o Senhor de enfrentar a vergonha? Às vezes, irmão, alguém chama a gente de levanta um falso contra a nossa vida. A gente fica chateado. É assim ou não é? Parece que dói mais do que se você fizesse. É assim ou não é? Se você roubar e alguém chegar para você ser ladrão, você só fica chateado, mas sabe que roubou. Agora, quando você nunca fez, parece que dói mais, não é? Jesus disse assim, eu vou. Eles vão cuspir, eles vão bater, eles vão zombar, mas eu quero ir. Mas que gozo poderia ser esse, que fazer uma pessoa continuar? Era para que nós tivéssemos condições de chegar até o fim da nossa carreira. Era para que você pudesse resistir no dia mal. Ele disse assim, eu tenho gozo, porque quando chegar lá em 2018, lá no mês de março, ali vão ter pessoas que vão precisar da minha presença, do sacrifício, e eles vão ter a vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele disse, esse é o gozo de que você tivesse alguém em que você pudesse confiar, alguém em que você pudesse falar, alguém em que você pudesse dizer, ele morreu por mim na cruz do Calvário, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, o gozo de pagar pelo pecado de todos que aceitarem o sacrifício dele na cruz do Calvário. Aleluia, de que eu e você, nós tivéssemos a quem recorrer na hora da dificuldade. Ele disse, é o gozo que ele estava sentindo. Era o gozo de poder estar aqui nessa noite dizendo, eu perdoo. Feche os seus olhos e comece a adorar o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Feche os seus olhos. Eu queria que você estivesse orando nesse momento e dizendo, Senhor, eu preciso olhar para Ti. Eu tenho fracassado porque eu tenho olhado para mim mesmo. Eu tenho fracassado, voltado, parado, porque muitas vezes eu tenho olhado para mim mesmo e não tenho andado para a Tua palavra. Mas hoje eu quero, Senhor, voltar, Pai querido, a olhar para Ti e continuar na Tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero olhar para o Senhor e ser restaurado, justificado. Eu erro tanto. Quantas vezes eu tentei e parei, pequei e voltei atrás de novo, fumei, bebi, quero parar, e Deus disse, não, eu paguei pela tua vida. Aleluia, eu quero restaurar a tua vida. Eu quero justificar, aleluia, suas falhas, para que você possa chegar até o final da carreira que nos está proposta, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Que muitos seriam alvos, seriam salvos através do sacrifício. Ele disse, esse é o gozo que nos tem proposto. Aleluia, por isso que ele enfrentou ser cuspido, ser chocadeado, ser insultado. Ele diz, é porque o gozo é maior. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Aleluia. Olha aqui para mim em nome do Senhor. Já estou concluindo e preciso concluir mesmo, porque aleluia, o tempo já não nos permite. Ele disse, o gozo é para que quando você chegar na hora da tentação, o Senhor possa te dar força de superar em nome do Senhor. O gozo que Ele fez morrer era para que quando você chegasse na hora da dor, você dizer assim, Deus, eu preciso de uma cura.
Eu preciso de um milagre. E ele começará a intervir nas leis naturais para atender a oração daquele que crê em nome do Senhor Jesus. Aleluia, as leis naturais já vão fazer. As coisas estão acontecendo. A enfermidade leva a um problema mais sério e chega à morte. Aleluia, Jesus disse assim: eu morri na cruz do Calvário para que você pudesse ter a liberdade de eu poder dizer para a morte recuar. Aleluia, e ela recuar e você ter a vida para a glória do nome do Senhor. Ele disse: o gozo que eu tinha era para que você pudesse orar e a enfermidade sair em nome do Senhor, para que os demônios fossem repreendidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: este é o gozo que eu quero que você tenha em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor. E eu quero somente concluir, irmãos, com os dois ladrões da cruz do Calvário. Quando os dois estavam ali ao lado de Jesus, Jesus ali morrendo, antes de morrer, um olha para Jesus com os olhos na terra, com os olhos nas coisas da terra. Ele olha para Jesus e diz: se tu és o Cristo, se tu és o Messias, se tu és Deus, desce da cruz e nos salva também. Os olhos dele estavam aí na terra. Ele não queria viver com Cristo, ter uma vida transformada. Ele queria só a bênção. Mas havia o outro do outro lado, com os olhos fitos no céu. Ele olha e diz assim: olha, nem ao menos temia Deus, estando na mesma condenância, ou na mesma condenação, olhando. Somente enquanto um estava olhando para Deus, ele diz: você não tem temor a Deus? E aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim. Aleluia. Ele disse: está pago. Hoje estarás comigo no paraíso. Glorifique o nome do Senhor. Ele está dizendo: hoje estará leve em consideração essas coisas. Diz a palavra de Deus que quando nós olhamos para o Senhor e consideramos essas coisas, nós chegamos ao final da carreira para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto um está olhando para a terra: isso está errado, isso aqui não, isso eu não concordo. Aleluia. Tem outro olhando para o céu e dizendo: Senhor, perdoa as minhas falhas. Eu quero continuar. Eu não quero parar. Eu não quero parar porque os problemas vêm. Eu não quero parar porque todas as vezes eu paro, eu caio, pastor, e eu nunca consigo. Deus está dizendo: eu justifico hoje. O gozo, a minha alegria era poder chegar hoje e dizer para você: está justificado, está pago os seus pecados. Aleluia. Se você crê nessa palavra, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. E se tem alguma coisa, se arrependa, porque através do seu arrependimento, aleluia, vem o perdão do Senhor Jesus Cristo para as nossas ofensas. Feche os seus olhos e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto você está orando, eu quero orar com essas pessoas que estão na internet. Quem sabe você está com um problema na sua casa que você não pode resolver, uma enfermidade que você não tem, um problema no seu matrimônio e você não sabe como resolver. Eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, aleluia, o gozo do Senhor de pecar, de receber o pecado dos homens, ainda que nunca houvesse pecado, foi para que você continuasse a sua carreira até o final. Olha para o Senhor e você vai ter força de chegar até o final em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, olhe para o Senhor e você vai chegar ao final